Alguém gostaria de compartilhar? Eu fiz assim, né, que eu fiz uma introdução às videoaulas, mas nós tivemos vários missionários e pastores dando um toque, né, dicas e realmente compartilhando o que é importante trabalhar no caráter do missionário. E alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de compartilhar nessa abertura aqui da nossa masterclass? Pode falar, Nelza, por favor. No caso, o caráter é a nossa imagem, né? É o que a gente transmite. Que nós aprendemos que, eu estou aqui com o meu caderno, meus rascunhos, Isso podemos aí. dizer que o caráter é a soma total, né, de todas as influências que nós temos. Se a gente tiver influências negativas, o nosso caráter é negativo. Se a gente tiver coisas positivas, nosso caráter também vai ser bom, vai ser positivo. E nós temos que Sim, ter nós, né, demonstrar quem somos em qualquer lugar que nós estejamos. Se é sim, aqui, sim. se é fora, né, do local que nós estejamos, nós temos que ser nós mesmos, não ser assim, a gente ser transparente, se demonstrar, né? Igual eu já falei, demonstrar o que somos, nós somos um espelho, né? Sim, verdade. Então, nós temos Muito bom, Nelson. Isso. E uhum, eu gostei muito, viu? Parabéns a todas as participações aí no fórum, né? Quando diz lá que caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. E vocês comentaram ali. Às vezes, na igreja, no campo missionário, às vezes, diante das pessoas, a gente faz uma performance, né? A gente faz assim, desculpa a expressão, mas um certo teatro. Até com os nossos filhos, ou com o marido, com o cônjuge, né? Ou com as ovelhas. Mas quando ninguém está nos olhando dentro de casa, ou até quando você está sozinho em algum ambiente, você está viajando, você está no hotel, você está num lugar que ninguém te conhece, não é? Aí sim é que o teu caráter vem para fora, quem você realmente é. Ninguém está olhando, a gente fala assim, né? Caráter é o que você é quando ninguém está olhando, mas nós podemos falar de pessoas, seres humanos, porque tem duas pessoas que estão vendo de pertinho quem a gente é. A primeira é o nosso Deus. Deus está sempre presente, onipresente, e ele vê quem nós somos em todos os lugares. Mas o diabo também vê, sabe, gente? Os demônios, né? Tem sempre um demônio ao nosso redor, né? Como um leão. Tem sempre um demônio só observando quando nós estamos sozinhos, se o nosso caráter é aprovado mesmo, se somos íntegros, se somos corretos, não é mesmo? Então, eu creio que vocês aprenderam já muito aí ao longo, né, desse mês. Esse mês nós colocamos somente uma disciplina, foi somente o caráter do missionário, para realmente haver bastante reflexão, que é muito importante. Nós que trabalhamos com missionários no campo, que estamos sempre lidando com missionários, né, que vêm nos ajudar, cooperam, nós sabemos que o missionário com caráter já trabalhado, já tratado, facilita muita coisa. E eu sei que o seu pastor aí, ó, na sua igreja local, em Pedra Lisa, no Sergipe, Macapá, Irajá, Magé, Jardim Esperança, Cabo Frio, eu sei que os seus pastores também almejam, desejam ovelhas cristãos com caráter trabalhado. Então, creio que essa disciplina foi muito enriquecedora, né? Eu quero, sim, aproveitar esse tempo, eu não consegui ter todos os professores, todos os convidados para essa masterclass de hoje. Mas eu quero contar com um pastor muito ocupado, e eu tenho ocupado muito esse pastor todo o tempo, com EIA. Estou sempre ocupando. E eu quero convidar o professor e pastor Alain, é pastor da SEC em Jundiaí, esposo aí da pastora Andresa. Ele também contribuiu com essa aula, né, do caráter do missionário. E eu queria chamá-lo para ele fazer aí uma saudação. Fala com a gente aí, pastor, professor Alain. Olá, queridos. Boa tarde, tudo bem? Tudo na paz de Jesus? É uma alegria estar aqui com Tudo. vocês, viu? Nesse domingo, estar juntos aqui compartilhando. Meu coração está muito alegre de estar com vocês, viu? Poxa, obrigado, viu, professor Alain?
O professor Alain, ele deu aula para vocês de panorama bíblico, olha, pensa, esse professor tem se dedicado, ele escreve, ele dá aula, e eu já quero te incentivar para o ano que vem, você emendar em teologia, porque ele dá aula de livros, né? Tanto as epístolas gerais no Novo Testamento, quanto também livros proféticos, livros históricos e proféticos no Antigo Testamento, e arrebenta. Eu faço questão de assistir às aulas dele, que eu aprendo muita coisa, muito legal. Mas para vocês em missiologia, ele falou sobre panorama bíblico, não tivemos a oportunidade de ter uma masterclass com ele, e agora contribuiu aí na aula de caráter do missionário. Então, Alain, professor Alain, fala para a gente assim, o que você pode contribuir um pouco mais nessa masterclass sobre esse tema? Muito bem, queridos. Esse tema é um tema muito importante, né, para todos nós, quando nós falamos sobre questão de caráter, né? Até a irmã estava comentando agora há pouco, né? E é algo realmente muitíssimo importante. Há muitos aspectos, mas há um em especial que eu creio que é muito importante para todos nós. É termos realmente um coração ensinável, um coração disposto a aprender, um coração humilde, né? No sentido de que não acha que sabe tudo, né? Mas que está pronto a aprender. Porque, na verdade, quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que precisa aprender, não é verdade? Então, embora a gente tenha experiências com Deus, todos vocês têm experiências com Deus, é usado por Deus, né? Seja dando uma palavra para alguém, aconselhando, cuidando, orando por alguém, todos nós, né? Temos a experiência de ser usado por Deus, não é verdade? Mas, mais importante do que, às vezes, a gente pregar e até mesmo as pessoas serem tocadas por Jesus, isso é muitíssimo importante. Mas mais importante para Deus é como está o nosso coração, não é verdade? Às vezes podemos fazer grandes coisas e as pessoas acharem que estamos realizando grandes coisas, mas nosso coração às vezes não está no lugar certo e não estamos agradando a Deus. Então, cuide, querido, do seu coração, seja um coração ensinável, estou falando para você, estou falando para mim também. Temos o coração ensinável, disposto a aprender, um coração que não acha que sabe tudo, né? Que é independente, não, seja fiel aos seus líderes, à sua liderança, busque sempre aprender com eles, se submeter, né? Porque aí está a bênção de Deus, né? É melhor do que receber o aplauso de homens, é receber, não é verdade? O reconhecimento, vamos colocar assim, né? Agradar, na verdade, né? O nosso Deus. Melhor do que a honra de homens é ser honrado pelo nosso Deus, não é verdade? Então, fica aí essa consideração e algo que eu quero exercer sempre, quero praticar e não quero errar, que o meu caráter, né, seja assim, de uma pessoa que quer aprender cada vez mais. Eu espero conseguir, né, me manter aí nos trilhos. E vou conseguir, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém, amém. O pastor Alain, pastor Andresa, Pedro, é uma família, assim, muito íntegra, né? De fato, lecionou e lecionam, ensinam sobre esse tema, somos testemunhas disso. E é isso mesmo, professor Alain. Falando que o dom atrai a atenção dos homens, né? Nas nossas igrejas, quem tem os dons proféticos, pregação, louvor, dança, tantos dons, atrai a atenção das pessoas, dos homens. Mas o caráter, ele atrai a atenção de Deus. E quando nós atraímos a atenção de Deus, o favor dele é bênção sem medida, não é mesmo? Mas, Alain, responde para a gente assim, você lidando com ovelhas, né, e você aí agora em São Paulo, Jundiaí, mas ao longo desses anos todos trabalhando com vidas, com o ser humano, qual é o maior desafio que você vê nas ovelhas, digamos assim, né, dentro das igrejas? Qual é o maior desafio que você vê na questão do caráter? Tem alguns desafios, né? Mas eu acho que um desafio muito grande é realmente a questão de ter o compromisso, né?
compromisso com as coisas de Deus, com a palavra, compromisso com o chamado de Deus, o desejo de Deus para cada ovelha, para nós, né? Então, muitas vezes, e a gente precisa amar, né, as pessoas, mas muitas vezes as pessoas estão muito interessadas em somente as suas coisas, né? Interessadas em coisas naturais, em coisas aqui desse mundo, e muitas vezes não estão dispostas a abrir mão do seu tempo de dedicação, investir, na verdade, em buscar a Deus. Então, acho que um dos grandes desafios é sermos esse motivador no coração das pessoas, que elas possam olhar para a gente e desejar, sabe, cada vez mais servir a Deus, ser apaixonada pelas coisas de Deus. Eu acho que esse é o maior desafio que nós encontramos, eu e a Andresa, né, no convívio com as pessoas. O desejo de ser compromissado com a palavra, com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Muitas pessoas querem receber. E é bom, né? Receber, é bom ser servido. Mas quantos querem, de fato, dar, né? Servir, dedicar a sua vida? E aí que está o verdadeiro cristianismo, né? É servirmos uns aos outros, é cuidarmos uns dos outros, abrir mão do nosso, às vezes, do nosso tempo, do nosso descanso, da zona de conforto, né? Sempre com equilíbrio, é claro, mas decidir abrir mão para servir a casa de Deus, servir as pessoas, servir ao nosso Deus com a nossa vida. E isso, meu querido, faz toda a diferença, porque a palavra de Deus diz que Ele vai honrar o próprio Deus. Ele não se esquece, né, do que nós fizemos aqui. Ele não vai se esquecer. É Ele que honra, é Ele que abençoa, é Ele que acrescenta. Então, quando a gente decide abrir mão de algo, entregar para Deus, Deus está vendo e Ele recompensa. Isso é lindo demais. Então, esse desafio de ter, né, e de desenvolver isso no coração das ovelhas, de ver ovelhas compromissadas, dedicadas, talvez seja um dos grandes, talvez não, com certeza é um dos grandes desafios que nós encontramos, né, no dia a dia com as ovelhas. Eu penso assim. Obrigado, viu, professor Alain? Obrigada. E eu gostaria de fazer uma última pergunta para te liberar, que eu sei que o domingo também aí é corrido. A minha outra pergunta, professor Alain, é o seguinte: não é o nosso caso. Aqui, creio que todos os estudantes já estão tendo o caráter tratado, né? Buscam ser um cristão verdadeiro. Mas se por acaso, entre nós, né, entre todos nós, houver alguém que sabe que tem uma falha no caráter, né? Vamos aí lembrar algumas falhas, por exemplo, a falta do compromisso, pontualidade, falar que vai estar. Não, pode contar comigo, pastor, vou estar no mutirão. Não aparece. A falha com relação, né, até mesmo de mentira mesmo, né, de faltar com a verdade, ou acrescentar, ou comentar sobre a vida dos outros, causando contendas, ou não pagar as contas em dia, ficar devendo, né, comprar mais do que pode. A questão do caráter na área também aí da imoralidade, né? Ou de palavras obscenas. Vamos supor que alguém no nosso meio, alguém que a gente conheça, está enfrentando uma falha no caráter, que é um pecado e sabe disso. O que essa pessoa deveria fazer hoje, agora? Bem, a primeira coisa é tomar uma decisão, né? Decisão de ser diferente. Às vezes a gente toma uma decisão e sozinhos não conseguimos. Então, além de tomar a decisão, buscar a ajuda do nosso líder, do nosso pastor, da pessoa que cuida de nós, do nosso discipulador, e abrir o coração. Querido, abrir o coração. É muito importante a gente... temos que lembrar sempre das palavras de Jesus, né? Que Jesus, ele usa um exemplo, até ele usa a forma de ensinar de Jesus, traz assim até que... aparentemente exageros, né? Que Jesus fala assim, é melhor cortar o olho e entrar cego no reino de Deus do que ficar de fora, não é verdade? É melhor cortar a mão e entrar no reino de Deus. Mas é isso mesmo, tem coisas do nosso caráter que nós precisamos cortar fora. Se não pagamos as nossas contas, se temos problema com mentira, com algum pecado, alguma área da nossa vida, não podemos ficar com isso no coração. Temos que ter a coragem, primeiro, de decidir.
de se arrepender, pedir perdão a Deus. E segundo, de buscar ajuda para vencer nessa área, nessa área da nossa vida, né, que nós estamos vencendo, que temos falha de caráter. E se, né, você acha, né, ou pensa que não tem nenhuma falha de caráter, aí o negócio ficou mais sério ainda. Você tem que orar muito a Deus e pedir: Senhor, me mostra, porque com certeza eu tenho. E quando Deus se mostrar, querido, se arrepende, pede perdão e busca ajuda para vencer nessa área da sua vida. Lembra, querido, muito mais importante é nós entrarmos no reino de Deus, fazermos parte, né? Temos a salvação, andarmos com Jesus a eternidade, é muito mais importante do que essa falha de caráter que às vezes nós queremos esconder. Então pensa nisso, né? Sempre pense nisso e não tenha medo de abrir o coração. É muito mais valioso a gente abrir o coração e compartilhar um erro, uma falha, uma debilidade. É muito mais nobre do que viver fingindo que não há problema algum, não é verdade? Então, fica esse conselho aí para os queridos irmãos, porque Deus, ele é maravilhoso, como ele usa os nossos líderes para tratar o nosso coração, para que a nossa vida flua na presença de Deus, e é muito melhor, é inegavelmente melhor viver essa vida de transparência. Amém? Amém, amém, professor Alain. Vou pedir até, nesse momento, sentir aqui no meu coração, né? A nossa masterclass, a primeira, acho que vocês vão lembrar, estudantes, né? Nós tivemos um momento de palavra profética, oração, e eu senti o desejo de pedir a você, pastor Alain, para orar por nós, orar pelos estudantes de missiologia do EIA, não só os que estão aqui online, mas também os que não puderam ainda entrar, mas orar para que nós sejamos desafiados a sermos diferentes, fazermos a diferença a partir de nós mesmos, né? Você pode orar por nós, por favor? Sim, com certeza. Eu vou orar, pastor. Eu só queria colocar algo que eu senti também no coração. Hoje de manhã nós estávamos falando a respeito sobre o privilégio de servir, né? Servir ao reino de Deus, servir à casa de Deus. É um privilégio, né? Servir. Mas precisamos servir primeiro com a nossa vida diante de Deus, né? Servir ao Senhor com desejo de viver uma vida de transparência. Então, se Deus está tocando no teu coração nessa manhã, né, nessa tarde agora, a respeito de uma vida transparente, eu quero servir a Deus da melhor maneira possível, da forma correta, com uma vida transparente. Eu queria que você colocasse agora, eu vou orar, mas você mesmo, você e Deus, no seu coração, que área é esta que eu preciso ser mais transparente, servir a igreja com esse coração limpo, não é verdade? Sem nada escondido, e Deus vai falar no teu coração e vai te dar forças para você procurar ajuda, e com certeza você será vitorioso em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos por esse momento, te agradecemos, ó Pai, pela vida dos estudantes que estão aqui nessa tarde, Senhor. É algo maravilhoso, nobre do coração deles, dedicar, ó Pai, o tempo para estudar a Tua palavra, conhecer mais do Senhor. Pai, eu te peço, conforme a apóstola Lisa falou agora há pouco, Senhor, eu oro pela vida de cada um desses irmãos preciosos, ó Pai, para que possam viver essa vida, Senhor Deus, ó Pai, de transparência, essa vida de coragem, Senhor, de desafiar a si mesmo em áreas onde não estão rompendo, onde não estão avançando, em áreas, ó Pai, onde nós não estamos 100%, que tenhamos coragem, Senhor, de enfrentar essas áreas, abrir o nosso coração, pedir ajuda, Senhor, para que o Teu próprio nome, Senhor Jesus, seja glorificado na nossa vida, para onde nós estivermos, ó Pai, vivemos uma vida limpa, tranquila, em paz, sem nada do que se envergonhar. Isso é precioso demais, Senhor. E eu peço aqui, Senhor, nessa tarde, sobre os queridos estudantes do Instituto EIA, eu peço aqui nessa tarde, Senhor, o derramar da Tua bênção e encorajamento, como essa disciplina ensina, Pai, de viver uma vida
de caráter, ó Pai, uma vida nobre na Tua presença, Senhor. E, Pai, mesmo sendo algo que para nós é como uma obrigação, assim mesmo o Senhor se agrada e recompensa, Pai. Fazemos nada mais do que o servo deve fazer, mas o Senhor recompensa, que o Senhor possa recompensar a vida de cada um dos irmãos aqui, de cada um estudante, que tomou essa decisão, essa coragem no seu coração de viver uma vida diferente, uma vida que te agrada. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Alain. Vocês são muito preciosos, viu? Amém. Fica à vontade, se você quiser se retirar, se quiser continuar, tá bom? Fica à vontade, sei que você é muito ocupado, né? Já quero aí estar te liberando e agradecendo por sempre a sua contribuição ao Instituto EIA, viu? Você é muito precioso, você sabe disso. Amamos você, a senhora que é muito preciosa. Eu vou acompanhar aqui o ladinho da Andresa aqui, tá bom? Tá bom, então. Um abraço, obrigada. É isso aí, queridos. Estamos nessa Masterclass. Se você lembra de alguém que não está participando aí, que eu estou vendo que está faltando aí, o númerozinho de estudante, não sei se a nossa host aí, a pastora Andresa, pode mandar um recadinho aí no privado para alguns estudantes. Senti falta dos outros aí. Cadê vocês? Cadê os outros, né? Mas já estamos aí com a nossa segunda convidada, que também é muito ocupada para agendar com ela. Olha, quero chamar aí a minha amiga de missões de muitos anos, a Ana Martins. Você quer abrir aí a sua câmera, seu microfone e falar com a gente? Missionária Ana Martins, cadê você? I'm here. Ô, amiga! A câmera está aparecendo ou não? Tá aparecendo. Tô te vendo. Deixa eu botar o óculos aqui para eu te ver de mais pertinho. Ó, queridos, essa aí, olha, essa mulher é ocupada, hein? Fala aí com o pessoal, Ana. Diz pra gente de onde você é e o que você está fazendo. Porque eu te conheço, né? Mas o pessoal aqui quer te conhecer. Fala aí com a gente. Oi, pessoal, boa tarde. A paz do Senhor, graça e paz. Meu nome é Ana, eu sou missionária. Eu sou missionária do Projeto Vida Nova, né? Sou missionária desde 1992 e sou professora, né, de um seminário teológico, né, da nossa denominação. Sou assistente social e especialista em saúde mental e atenção psicossocial. No seminário, eu ministro evangelismo, missões, caráter de Cristo, transformação da alma e outros mais. E é um prazer muito, muito legal estar aqui falando sobre caráter e missões. Obrigado, Ana. O currículo dela, gente, é longo, viu? São muitas experiências. Ela dirige aí o projeto Cidadania, né, no Rio de Janeiro, que é outro tema, né, mas na área dela como assistente social. Mas você enriqueceu a nossa aula aí, você gravou já há uns anos atrás, e agora reproduzimos aí para os estudantes sobre o caráter do missionário. E esse tema é um tema quente, né, Ana? Eu entendo assim, né, que esse é um tema. Quando eu dou aula no seminário, eu sempre trago essa introdução para os alunos, porque às vezes o aluno vai para um seminário teológico, ele quer estudar eclesiologia, ele quer estudar Novo Testamento, ele quer estudar temas teológicos, né? E aí ele se depara com temas que são de cunho devocional, né? E aí eu sempre falo que a importância da gente tratar sobre esse tema de caráter, primeiro, porque o pecado trouxe uma deformação do caráter do homem, né? E aí a gente precisa de uma restauração do caráter, uma transformação do caráter. E aí é importante a gente falar sobre isso num tempo também que nós estamos vivendo sobre muitas influências, né? Aqui no Brasil e no mundo, né? Mas aqui no Brasil a gente vive embaixo de muitas influências que têm mesclado muito a igreja. E aí é muito importante a gente pensar no caráter do obreiro, porque nós precisamos ser
exemplo dos fiéis, porque nós precisamos refletir a imagem de Cristo. Então, esse tema, para nós, no Projeto Vida Nova, por exemplo, é um tema tão importante que existe uma disciplina sobre o caráter de Cristo. Então, eu acho que é imprescindível a gente falar sobre isso. Sim, sim, Ana. Sabemos, né, que o pastor Ezequiel Teixeira e toda a denominação, né, do Projeto Vida Nova de Irajá, vocês ministram muito sobre isso. Na comunidade evangélica cristã, o apóstolo Ari também temos uma disciplina, o caráter de Cristo, né? Mas sempre precisamos voltar e relembrar. E você, como missionária, atuando já há tantos anos, eu fiz essa pergunta para o pastor Alain, vou repetir para você. Ana, lidando com ovelhas, com irmãos em Cristo, estou falando dentro da igreja, não estou falando dos não cristãos, dos nossos queridos amigos e amigas que queremos ganhar para Jesus, mas dentro da igreja, qual tem sido o maior desafio a lidar nessa questão do caráter? Para você. Eu entendo, assim, né, que a gente... Esse é um tema que durante muitos anos, né, a igreja é muito moderna, a igreja cristã é uma igreja muito moderna. Então, durante muitos anos, ainda mais as pessoas que viveram, né, uma renovação espiritual, as pessoas que viveram assim uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, de uns 100 anos para cá, o movimento pentecostal ele trouxe muitas coisas boas, né, para a igreja brasileira, mas ele trouxe algumas coisas que trouxeram prejuízos para a igreja, que nós valorizamos muitas coisas dentro da igreja e damos pouco valor a outras coisas muito importantes. Por exemplo, eu falo, quando eu dou aula, que eu não acredito numa pessoa cheia do Espírito Santo que dá calote, não paga o que compra. Eu não acredito numa pessoa que dá rabo de arraia, fala em línguas, mistério do giraia, um monte de coisa, se ele é um péssimo marido, se é uma péssima esposa, se é um mau pagador, se é caloteiro, se fala palavrão. Então, não me convence. Eu me converti numa igreja batista, sou uma pessoa renovada, creio nos dons, mas eu tenho algumas dificuldades com esses movimentos. Então, uma coisa que é muito comum a gente ver nas igrejas, eu falei dos pentecostais porque faço parte de uma igreja neopentecostal, o que a gente vê muitas pessoas muito preocupadas com os dons e considerando pouco o caráter. Por exemplo, eu não sei na comunidade como funciona, mas aqui no Projeto Vida Nova, o pastor Ezequiel ele leva isso tão a sério que nenhum pastor no Projeto Vida Nova é ordenado se ele tiver dívida, se ele tiver com o nome sujo. Dívida não, se ele tiver com o nome sujo. Então, porque a gente entende que quando a gente ministra sobre a vida de alguém, quando a gente tem alguém sob nossa responsabilidade, a gente está ministrando aquilo que a gente é. E se eu sou uma pessoa que tem uma deformação de caráter, certamente eu vou formar pessoas que têm deformação de caráter. Então, é muito importante a gente falar sobre os dons, é muito importante a gente fazer o movimento, né, dentro da igreja nesse sentido, mas o que a gente vê é que, apesar das pessoas já terem tido uma experiência com o Espírito Santo, delas serem uma bênção... Desculpa que eu estou com uma crise alérgica. Delas serem uma bênção, elas viverem, assim, muitas vezes, numa plenitude do seu ministério, a gente vê pessoas com deformação do caráter. Ana, que maneira a gente vê isso? Na forma de pensar, na forma de agir, na forma da gente ler a sociedade que a gente está e da maneira que a sociedade lê a gente. Então, eu entendo que a gente abriu mão de coisas imprescindíveis para a gente ser um exemplo dos fiéis, ser um exemplo do nosso estilo de vida, porque tudo isso reflete o caráter de Cristo. E aí, pastora, o que eu vejo é o quanto a gente tem perdido essa noção de que
Deus é 100% santo. Para Deus não serve qualquer coisa. Para Deus não pode ser meia boca, não pode ser mais ou menos. Deus quer que eu e você sejamos pessoas íntegras, né? Com coração íntegro. E uma coisa muito interessante quando a gente fala de caráter, a gente fala de identidade. E quando a gente fala de caráter de Cristo, a gente está falando de refletir quem Cristo é. Então, o que a gente vê dentro da igreja, tem coisa que eu acho que até o diabo duvida que tem dentro da igreja, mas tem. Né? Então, a gente vê o quanto é importante que esse tema seja um tema profundo. Eu não sei se da outra vez que eu falei para vocês, eu falei sobre isso, mas, por exemplo, há anos eu dou esse exemplo e sempre as pessoas elas falam, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Você, não sei se aqui todo mundo é do Rio, eu acho que não. Mas aqui no Rio, antigamente, você ia no setor de salgados do supermercado e aí lá ficava exposto, né? Aquelas carnes salgadas. E eu gosto de brincar dizendo assim, que nós refletimos o nosso caráter quando a gente passa no setor da linguiça e quer dar uma beliscada na linguiça. E aí, às vezes, a pessoa nem fala, mas eu nunca pensei nisso. Eu falei, mas você acha que o cara do mercado ele compra 10 caixas de linguiça só para a gente ir lá beliscar ela? Então, se você pegar um pedaço de linguiça, você tem que pagar. Se você for degustar alguma coisa que não é permitido no mercado, você precisa pagar. E aí comecei a falar sobre várias coisas. Por exemplo, eu tenho uma campanha na igreja. Não dirija com a sua habilitação vencida. Não dirija sem habilitação. Aí você pode pensar, né? Os alunos estão aqui e falam, mas o que isso tem a ver com que aula, com crente, com Bíblia, com seminário? Tem a ver tudo. Porque se você está dirigindo um carro sem habilitação, você está cometendo um crime. E aí a gente vai vendo que na nossa trajetória a gente foi se conformando com um monte de coisa que revela que o nosso caráter precisa ser transformado. E aí, pastora, respondendo mais diretamente, como que a gente enfrenta isso? Quando a gente está dentro da igreja, quando você vai ter que repreender alguém, quando você vai ter que fazer um gabinete, quando você está vendo um comportamento que é deformado, e você precisa, cara, isso está errado, isso não tem a ver com Jesus, esse comportamento não é condizente com alguém que tem a função que você tem dentro do corpo. E aí a gente vai vendo, nesses anos todos, que a coisa tem piorado. A gente fala tanto em avivamento, a gente fala tanto em mover do Espírito Santo, mas, infelizmente, a gente tem visto muitos crentes envolvidos com escândalos, muitos crentes querendo fazer coisas que o mundo faz, reproduzindo o comportamento de quem não tem Jesus. Então, isso é uma coisa que eu vejo que me choca dentro da igreja. Verdade. Verdade, Ana, verdade. Eu quero até dar um exemplo, né? Você falou aí do supermercado aí no Rio de Janeiro, dos salgados, mas aqui na Suíça, época de inverno, quando vamos para as montanhas, o pessoal vai para esquiar. Eu não vou para esquiar, eu fico dentro do chalé tomando meu chocolate quente, meu cafezinho. Mas o pessoal que fica esquiando, geralmente tem uma galera, né? Um pessoal que trabalha ali perto dos quiosques, que eles colocam cachorro quente, mas você pode se servir e ter uma caixinha e coloca assim, deixa o pagamento aqui. Né? Então, o caráter, geralmente, tá? Geralmente, o caráter do europeu é íntegro. Ele chega lá, ele vai deixar até o valor além do que é aquele cachorro-quente, tá? Numa dessas, eu tô lá e eu tô ouvindo um grupo de brasileiros. Aí, né, brasileiro e tal. Aí, o que tá falando? Não, aqui somos pastores e tal. E aí tá o Ralph com as crianças esquiando, né, assim, e eu mais na minha. Nós também, nós somos o pastor tal, a pastora tal, da igreja tal, do lugar tal do Brasil, viemos passear, que beleza. Até aí, queridos, maravilha, mesma linguagem. Aí eu tô lá pegando meu cachorro quente, não era caro, gente, sabe? Então, assim, peguei o valor, coloquei na caixinha. Aí eu tô vendo aquele grupo aí, eles, aqui não estão cobrando não, vamos pegar cachorro quente a Vera, não precisa nem colocar na caixinha. Aí eu falei assim, não, queridos, é self-service sim, mas a gente coloca o pagamento ali. Se você não tiver trocado,
não é? A gente até troca. Assim, eu procurei ajudar, gente. Eu tentei dar uma ajuda, mas eu tive que me retirar, porque a galera toda meteu a mão no cachorro-quente. Então, não sei se alguém pagou, mas os primeiros da fila, que eram os pastores, foi pegando 1, 2, 3 cachorro-quentes e indo embora. Gente, me entristeceu, né? Não vou dizer que todos os brasileiros, todos os pastores, os cristãos são assim, mas vocês que estão aqui nessa masterclass, nós que somos influência na igreja, tá aí a missionária Ana Martins, pastora Andresa, nós precisamos fazer a diferença. É no supermercado, é na mercearia, com as nossas contas, todos esses detalhes. Porque, de fato, e olha que a igreja que eles representavam era uma igreja bastante pentecostal. Depois aquele grupo estava lá sapateando na neve e eu sumi da área. Não vem para orar com a gente, profetizar sobre a Suíça. Pensa se eu me senti em paz de levantar as mãos com eles, né? Então, eu concordo plenamente contigo, Ana. Voltando para você, que você é a nossa convidada especial aqui, agradeço aí você liberar. Se algum estudante aí tiver pergunta, coloca aí no chat, tá bom? Ana, você fala sobre o livro O Caráter Ferido, que tem na nossa biblioteca digital do Instituto, tá bom? Fala alguma coisa desse livro assim que mais te chamou a atenção e que pode ser para nós e também podemos ajudar irmãos dentro da igreja com falha de caráter. Destaca alguma coisa desse livro para a gente? Eu acho que eu gosto do pastor Alcione, né, quando ele fala que o pecado ele ensinou a gente a fazer algo, que é ter uma vida secreta, né? Então, eu gosto quando ele fala de que nós precisamos ter uma vida com Cristo a ponto de que aquilo que estava em trevas na nossa vida venha a ser revelado. Então, eu gosto disso, de pensar de que a transformação do nosso caráter ela é dada justamente quando áreas da nossa vida que estão obscuras, a gente tem coragem de trazer luz para elas. E eu gosto de pensar que a transformação do nosso caráter é a ação de Deus em nós, derrubando uma inclinação que nós temos para o pecado. Então, eu gosto de pensar isso, eu gosto de pensar que esse é um tema muito interessante, que a igreja, esse é um ensinamento para mim muito novo, né, da igreja ter prática, né? O pastor Abe Uber, ele fala que quem não confessa a tentação, confessa pecado. E aí a gente precisa experimentar isso. Então, dentro daquilo que Restaurando o Caráter Ferido, vem falando sobre muitas coisas que são muito pertinentes, que acontecem, não deveriam acontecer, mas acontecem. E aí eu entendo que é exatamente esse movimento, né? Quando a gente entende que a gente precisa ter o nosso caráter transformado, e quem está falando para vocês aqui é uma pessoa que experimentou isso dentro da sua caminhada cristã. E aí eu vi o quanto, por causa de áreas da minha vida que não tinham sido tocadas por Deus, o quanto eu trouxe prejuízos para a minha caminhada, para o meu ministério. E aí eu acho interessante pensar que o tratamento do nosso caráter é exatamente isso que o pastor fala, pastor Alcione, é jogar luz na nossa história e trazer a gente para um reino de luz, né? Deus quer falar com a gente na luz. E aí, com isso, você acaba aprendendo esse caminho de confessar, aprender esse caminho de revelar nossas fragilidades. Quantas vezes nós vivemos uma vida dupla dentro da igreja, uma vida de mentira, uma vida de aparência, e aí tudo isso revela o nosso caráter. Meu apóstolo fala que, nesse tempo, os dons eles são mais valorizados do que o caráter. Então, eu não preciso contar história triste aqui, que vocês devem conhecer um monte de gente que está no altar
sem ter respaldo para estar. Então, nesse livro, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre o triunfo, né? Sobre a carne mesmo, sobre a mentira, sobre o nosso caráter. E aí a gente vê o quanto Deus está interessado em que a gente viva uma vida de verdade. Porque o que esse livro fala é justamente isso. Nós podemos até estar num momento de transformação, de cura, né, como o livro fala, mas o importante é a gente se submeter a esse processo e entender o quanto isso é necessário para que a nossa caminhada venha dar bons frutos. Né? Às vezes eu dou aula, eu falo para os alunos, você pode estar pensando que eu me acho a mais santa do mundo. Não, eu luto todo dia contra o pecado. Agora, a diferença é que eu entendi o quanto a cruz de Cristo precisava me atravessar nesse sentido, né? Porque diante da cruz todos nós somos arrependidos, todos nós somos influenciados ao arrependimento, e isso tem a ver com caráter, né? O nosso estilo de vida, a nossa maneira de pensar é refletida quando eu estou diante da cruz de Cristo. Então, eu entendo que isso, para mim, é um destaque desse livro. E eu acho que pastora e pastores que estão aqui, alunos, esse é um tempo que a gente vai necessitar muito. Para mim, eu tenho apregoado isso, esse é o último tempo da igreja na Terra. Eu acho que nós somos a última geração da igreja na Terra. E aí, com relação a isso, eu entendo que para cumprir as Escrituras, como Paulo disse para Timóteo, nós vamos viver dias selvagens na terra. E num tempo selvagem, nós vamos precisar de um caráter fortalecido em Cristo, transformado por Cristo, moldado por Cristo. Amém, amém, Ana. Eu até coloquei no chat, né, o nome do livro, eu coloquei o caráter ferido, mas é Restaurando o Caráter Ferido, tá bom? Vocês encontram na biblioteca digital. Ana, aqui, né, os nossos estudantes aí, eu creio que só de estarem participando, terem assistido as videoaulas e tocarem nesse tema, estão realmente sendo tocados, né, refletindo. Mas tem a questão também que a gente lida com o outro, convive com o outro, dentro de casa, na igreja, às vezes na liderança, né, na equipe ali trabalhando, e a gente percebe a falha no caráter daquela pessoa. Se tiver aqui entre o nosso meio vendedores, eles vão saber o que eu estou falando, né? De vender, seja o que for, né? Desde vender cosméticos, roupas, ou trabalhar, né, numa mercearia, com relação ao horário. E aí, lidar com pessoas com falha de caráter, que estão ali, às vezes pode ser até um líder dentro daquela área do nosso ministério, ou está trabalhando conosco. Dá uma dica aí, Ana, como abordar? Como abordar uma ovelha com uma falha de caráter? Diz pra gente. Dura coisa tu pediste. Assim, dentro da minha estrutura, né, da minha estrutura denominacional, isso é meio que já faz parte da gente, a continuação daquilo que a gente aprende o tempo todo. Então, assim, Ana, eu sou a favor da transparência. Eu me sinto uma pessoa muito transparente. Então, eu acho que as pessoas elas precisam ser orientadas, né? E a gente que já viveu, né, que está num processo, mas que talvez já esteja mais avançado nesse processo, eu acho que a gente precisa falar de verdade. Né? Eu acho que as pessoas dão crédito para a gente, não quando a gente é bom falador, quando a gente é bom, a gente tem uma boa articulação verbal. Cara, as pessoas dão moral para a gente quando a gente tem uma vida de verdade. Então, quando eu vou advertir alguém, não anda sem carteira de habilitação, é que, por exemplo, eu não ando, eu já até andei, mas hoje não ando. Por exemplo, eu não ando com meu carro irregular, porque isso é crime. Então, quando você tem a oportunidade de ensinar pequenas coisas, e eu acho interessante que a gente pode estar pensando que isso em termos de coisas grandes,
mas é em termos de coisas pequenas. E eu vou compartilhar um exemplo rapidinho para poder explicar melhor, pastora. Eu contei um exemplo no meu trabalho. Um rapaz da limpeza urbana, né, passou na porta do meu trabalho e entregou um pacotinho enroladinho assim para mim. E falou: aquele moço que trabalha aí, tá aí, é para entregar ele. E esse negócio enroladinho era uma quantidade de saco de lixo da empresa de limpeza urbana aqui, da Conlurb. E aí eu ouvi e falei: isso aqui é o quê? Não, é saco de lixo. Aí eu falei: não, mas a gente não está precisando. Não, mas foi ele que pediu. Não, mas a gente não está precisando. E aí o cara levou os sacos de lixo. Quando o funcionário chegou, eu falei: ó, o cara veio trazer aqui, eu não quero saco da Conlurb aqui, até porque esse cara não está autorizado a dar saco para ninguém. Ele roubou o saco de onde ele tinha que pegar e quer dar para a gente em troca disso, sei lá de quê. E aí eu conto sempre essa história. E, queridos, eu vou dizer uma coisa, eu já perdi a conta de quantas pessoas vieram falar comigo que esse exemplo do saco de lixo freou elas em elas cometerem pecados ou crimes semelhantes a esse. Por exemplo, a menina lá contou que na escola dela, a diretora lá, ela precisava de uma impressão e a secretária falou: imprime aqui. E aí ela falou: não, tá bom. Aí depois ela falou, aí ela lembrou do saco de lixo. Aí ela falou: o prefeito não está dando papel para as pessoas ficarem imprimindo coisas pessoais na secretaria da escola municipal. E aí, por que eu estou dando esse exemplo? Porque possivelmente a sua vida vai falar mais do que as suas palavras. Eu trabalho num ambiente, né, eu sou da área social, em que muitas pessoas, né, a pastora Elisa já trabalhou também, ela sabe disso, há muito jogo ilícito na área social. Então, várias vezes eu sou convidada a participar de jogos que são ilícitos. E a minha atitude fala mais do que as minhas palavras. Não, obrigada, eu não quero. Não, obrigada. Não, nós não aceitamos esse tipo de doação aqui. Não, nós não fazemos, não assinamos nota falsa. Então, a minha atitude fala mais do que a minha palavra. Por exemplo, eu tenho um funcionário que não é crente. E quando alguém quer fazer alguma proposta para ele fazer para mim, ele fala: ó, nem tenta, ela não vai aceitar. Ela não vai aceitar. Lá ela não trabalha dessa forma. E a minha atitude, eu acho que isso serve para você, as suas atitudes vão falar mais qualquer coisa. Eu não devo nada a ninguém, eu não compro fiado, eu não tenho, nunca tive meu nome sujo, eu não faço jogo, eu tento levar minha vida mais correta em termos de comportamento. Por quê? Isso vai falar mais do que qualquer outra coisa. Eu poderia dar 1000 exemplos aqui. Então, eu acho que o seu comportamento, ele fala mais do que as suas palavras. E você, quando você tiver esse comportamento, você vai ter autoridade. Porque se tem uma coisa que Deus leva a sério, é a autoridade. E quando você é íntegro, há um revestimento de uma autoridade da parte de Deus para você falar sobre esse assunto, para você se posicionar diante disso, no seu trabalho, na sua casa, com os seus filhos, na sua igreja. As pessoas vão olhar para você e ver uma pessoa de verdade. É verdade, Ana. Eu estou observando aqui, vocês não estão fazendo muitas perguntas, estão um pouco tímidos, mas estamos aprendendo muito aí juntas. Eu quero acrescentar também um testemunho prático meu. Ser brasileiro em terra estrangeira, a Ana já viajou para a Europa e sabe disso, o brasileiro é visto como, infelizmente, de uma forma negativa, de querer tirar vantagem, da área também, infelizmente, tá bom? De roubar, de trapacear, infelizmente. Então, com com a forma que vêm os brasileiros, mais ainda nós temos que estar alertas. E aqui no supermercado, você faz as suas compras e você mesmo registra com a maquininha e no final você paga. Tem caixas para idosos e tudo, mas para a maioria você mesmo registra ali. Você vai comprando, por exemplo, eu vou comprar essa caneca aqui, aí você vem com aquela maquininha e faz pip no código de barra, depois você leva aquela maquininha lá na saída, você
Colocou a maquininha, mostra quanto paga e você paga. Quantos brasileiros eu vejo no supermercado fazendo assim, ó, é para passar aqui, e vai no final para não pagar aquilo que pegou, né? E aí, dando um testemunho meu, né? E aí eu fazendo as compras, as frutas, elas não têm código de barra, por exemplo, um abacate, né? Nossos filhos aqui gostam muito de vitamina de abacate. E aí o abacate aqui é desse tamanho, é pequenininho, parece um ovo, que aqui não dá abacate, né? Importado. Resumindo a história, eu passei tudo. Quando eu chego no caixa, você tem que digitar lá e achar, né, o abacate para você marcar. E eu achei e eu marquei, tá? Coloquei na sacola, paguei. Quando eu estou saindo, me deu um clique. Eu peguei 2 abacates. Quando eu cliquei lá, eu não tinha certeza se eu tinha batido 1 ou 2. Me deu aquele clique assim, sabe? E aí eu voltei, peguei a nota fiscal, né, para olhar. Quando eu lá estava 1 avocado, 1 abacate. Volto eu lá, tiro da sacola e fica uma pessoa assim, às vezes andando, eles não fica a polícia, guarda em cima, não. A pessoa se aproximou e perguntou qual é a dúvida. Aí eu voltei com ela e falei assim: olha, pode me ajudar? Eu fiz isso aqui e tal, tal. Aí voltei com abacate, né? Ela percebeu o meu sotaque ali no alemão. Ela falou assim: eu sou de Portugal, você fala português? Eu falo. Ah, deixa eu te ajudar. E me ajudou. E eu paguei só aquele abacate separado. Eu ganhei aquela moça para Jesus. Porque dali, o nome dela é Rosa, começou uma amizade. Até por causa do idioma, né? Português de Portugal, né, Ana Martins? Não é o português do Brasil, não. Começou uma amizade. Ela falou assim: olha, que é isso? Eu nunca vi. Você é brasileira e voltar para pagar o abacate? Como assim? E aí a gente começou toda uma amizade. Hoje eu moro em outra cidade, né? Mas a gente ainda mantém contato. Então, queridos, o nosso testemunho ganha autoridade, graça de Deus, como a missionária Ana Martins falou. E a gente sente paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento em tudo que nós fazemos. Não ia vir ninguém para verificar se eu tinha pago 1 abacate ou 2 abacates. E talvez você pense assim: gente, o que é isso? Né? Ou às vezes o troco, né, Ana? Poderíamos falar, você recebe o troco e você verifica que o caixa te deu um troco a mais. E você voltar e você corrigir. Enfim, queridos, são ensinamentos muito práticos que precisamos realmente viver a cada dia. Voltando à nossa convidada, missionária Ana Martins, minha amiga. E online, hein? E na internet, nas redes sociais. Oi, 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 oi. Como é que está essa questão do caráter, vamos dizer assim, publicamente nas redes sociais? O que você tem a falar para a gente aí? Eu entendo assim, às vezes pode parecer, né? Eu não conheço vocês, vocês também não me conhecem, né? Mas assim, a gente precisa agora viver, assim, eu acredito que existe uma igreja dentro da igreja, né? Então, Deus está separando um povo para viver esse tempo, né? Esse tempo de muita dificuldade. E com o crescimento da internet, a gente veio como uma enxurrada isso na vida da sociedade e, obviamente, dentro da igreja. E aí a gente vê que tem muitas pessoas que têm um comportamento duplo, né? Na internet, nas redes sociais. E eu não sei se é isso exatamente que você perguntou, né? Mas muitas pessoas têm utilizado essa ferramenta de maneira ruim, né? Com um comportamento não muito adequado nas redes sociais. E aí eu também vejo que as redes sociais também é uma maneira da gente viver uma vida que não é nossa também, né? Uma vida de mentira, né? Uma vida de personagem. E aí a palavra persona é máscara, né? E aí quantos de nós temos ficado mascarados nas redes sociais, mascarados, né, para as pessoas e vivendo uma vida dupla, né? Eu tenho estudado os últimos tempos um pouco sobre, por exemplo, pornografia.
E dentro da igreja se cresceu absurdamente o acesso à pornografia, né? Existe uma pesquisa que a cada 5 homens, um é envolvido com pornografia. E aí a gente vê que, mas Ana, o que é isso? É exatamente quando a gente consegue ser um personagem que ninguém está vendo a gente. Então, na internet, como é uma terra meio sem lei, né? Literalmente falando, a gente pode ser quem a gente quiser, né? E aí as pessoas hoje elas lançam mão de um monte de coisa, de chat, de site de relacionamento, daqueles negócios de aplicativo de relacionamento. E aí eu acho que é um festival, né? Se é uma pessoa que não teve seu caráter transformado, sua vida transformada, não nasceu de novo, não viveu aquilo que Coríntios fala, é muito fácil a gente ver uma pessoa perdida, né? Uma menina da igreja, ela falou que foi só ver o que acontecia naqueles negócios de... Como é que é o nome? De negócio de namoro. Aplicativos, né? Esqueci, um desses aí, famosos. E aí ela foi num desse e encontrou um irmão lá da igreja casado num aplicativo desse aí, para relacionamento. E aí eu tentando limpar a barra do irmão, falando, não, vai ver que não era ele, vai ver que não era a foto dele, não, vai ver que é alguém parecido com ele. E ela, não, tenho certeza que era ele. E aí a gente vai vendo que isso é um reflexo. Por exemplo, eu nunca ia achar ele lá porque eu não vou nesses lugares, eu não sei nem mexer nisso. Também não me interesso. Mas, por exemplo, ele possivelmente, se ele realmente está lá nesse site de relacionamento, esse aplicativo, é porque ele acha que nunca ninguém vai achar ele lá. Então, a gente vai vendo que a internet ela reflete o pecado original do Éden, né? De você fazer um monte de coisa quando você acha que você está escondido. E, na verdade, você só acha que está escondido, porque, como a internet é um lugar público, todo mundo pode entrar e cruzar as informações, enfim. O que eu acho, assim, pastora, que é muito louco para mim é a gente copiar, reproduzir o comportamento do mundo. Ei, nós somos diferentes, nós não somos do mundo, nós só estamos no mundo. Então, eu entendo que a gente hoje tem muitos problemas, é por isso que hoje, agora já tem muitos pastores pregando contra a internet, porque os crentes não tiveram maturidade para viver uma vida de internet, né? Em termos de todos os termos, né? E sem contar um monte de coisa que as pessoas fazem que você nem acredita, mas que elas fazem na internet. É verdade, verdade. Obrigada, viu? Olha só, a nossa Masterclass, a gente tem a duração, né, de 1 hora, 60 minutos. Eu já agradeço num domingo à tarde te ocupar, missionária Ana Martins, está aí também o pastor Alain, pastor Andrés, os estudantes. E a gente se encontra uma vez por mês, né, para a gente atualizar o tema estudado. Eu estou muito feliz com vocês que estão aí, estudantes, absorvendo, aprendendo, e também vendo que há ministérios como o Projeto Vida Nova de Irajá, assim como o nosso apóstolo Ari Caetano ensina tanto, insiste para que os pastores e os líderes trabalhem essa questão do caráter, né? Que bom que temos aí essa igreja amiga, essa denominação amiga. Sim. E eu quero te agradecer, Ana Martins, minha amiga de missões de anos e anos e anos, e pedir se você pode orar conosco aí, né? Todos nós Sim. precisando realmente. O pastor Alain já orou por nós, mas se você puder orar, estaremos encerrando essa Masterclass. Claro que em breve poderemos aí marcar outra contigo, com mais tempo, tá bom? Tá bom. Amém. Vamos orar. Vamos. Espírito Santo, nós estamos falando de um tema tão relevante, porque o Senhor leva a sério. Um dia o Senhor tocou na gente, o Senhor mudou a gente de dentro para fora, e o Senhor tocou no nosso caráter, e o Senhor mudou o nosso caráter, o Senhor começou a tocar em nós, porque o Senhor queria homens e mulheres, filhos amados, com a tua identidade, refletindo a tua imagem, sendo um exemplo na terra.
Senhor chamou esses jovens, esses alunos, esses pastores, para eles continuarem a grande obra que o Senhor confiou na mão deles, Deus. Obrigado, porque Paulo deu a dica do que nós precisamos pensar. E isso reflete o teu caráter. Paulo disse para nós que nós deveríamos pensar naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que edifica, naquilo que é de boa fama. Sim, isso o Senhor falou sobre caráter, que através dos nossos pensamentos nós refletimos o nosso caráter. E nessa tarde nós estamos aqui dizendo que nós chamamos e que nós queremos ser um reflexo do teu caráter, que a nossa forma de pensar seja completamente submetida ao teu Espírito Santo. Nós precisamos nos aproximar do teu Espírito Santo, e com isso nós vamos ver o quanto o Senhor tem tocado no nosso caráter. No nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa desta Masterclass. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, viu, missionária Ana Martins. Você pode ser aí a primeira a se despedir aí da galera, e aí eu vou estar aí até o finalzinho aí ouvindo um tchau. Por favor, vocês podem abrir o seu microfone, pode aí se despedindo dessa Masterclass tão abençoada. Obrigada, pastora Andresa, nossa host aí. Obrigada mais uma vez aí, pastora Alain, e obrigado, Ana. Quando vai vir aqui em Portugal, aqui na Europa? Olha aí, você está só andando, eu ainda vou vamos esperar o euro cair, vamos esperar o euro cair. Deus abençoe poderosamente. Amém. Obrigada, Ana. Tchau, paz. Amém, pastora. Obrigada, querida. Bem, pastora Lisa. A paz. Tchau, queridos. Deus abençoe. Aula abençoada. Amém, amém. Amém. Muito obrigada. Tchau, tchau, Um gente. beijo. Para vocês. Tchau, tchau. Boa tarde para todo mundo. Tarde.